Agora há pouco, no Salão Oval, Trump perdoou cerca de 1.500 condenados pelos ataques ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. O presidente americano decretou também emergência nacional na fronteira entre Estados Unidos e México. Ainda sobre imigração, Trump assinou uma medida que pretende mudar o direito à cidadania pelo nascimento em território americano, a emenda número 14, está prevista na Constituição americana. Isso vai judicializar direto. A decisão, como eu disse, vai ser desafiada na Suprema Corte. E houve um comício agora há pouco, estamos resumindo para vocês apenas os últimos, digamos, 60 minutos de Trump, presidente. Ele já havia anulado 78 medidas do governo de Joe Biden, promoveu outras mudanças na política americana. Nós vamos acompanhar algumas das ordens executivas firmadas por ele ao longo desta segunda-feira. Trump assinou um documento para tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Na sessão, ele notificou a saída à ONU. Outro ato dele hoje busca prevenir a possibilidade de censura governamental. E um decreto ordena que os departamentos entreguem alívio de preços emergenciais. O foco, segundo disse ele, é resolver o custo de vida americano, escalada da inflação, principalmente moradia. Trump também determinou uma pausa nas contratações federais feitas pela burocracia americana, pela administração federal, principalmente no Exército. Também congelou atos de regulamentação, ou seja, proibido estabelecer novas regulamentações até que, linguagem oficial dele, oficiais indicados por ele tomem controle total do governo. Entre as ordens que Trump revogou de Biden está também a criação de uma força-tarefa que foi encarregada de reunir famílias separadas no sul dos Estados Unidos, na fronteira, vocês se lembram, quando famílias eram divididas. Pessoal, nós estamos hoje com a nossa bancada super populada. Vou pedir que vocês, se vocês se puderem, por favor, perdoem já de antemão minha falta de cortesia. Precisamos de uma certa brevidade de vocês, perdoem. Cliff, começando por você nos Estados Unidos. O que a gente assistiu hoje, Cliff? O Cliff está nos ouvindo? Vi ele fazer um sinal. Eu estou. Ótimo, Estou Cliff. aqui. Pergunta rápida, objetiva. A gente assistiu uma passagem de presidente para presidente ou uma mudança de regime? Mudança de regime. Um discurso muito forte que tocava em todas as questões de opinião pública. Eu acho que o discurso dele foi muito forte. Esse governo Trump 2.2 é diferente, é mais muscular, é mais robusto. O que nós estamos vendo agora faz todo sentido dado isso. Mesma pergunta, Maurício. Nós vimos simplesmente uma formalidade, uma passagem de poder, ou o que nós estamos assistindo é o fim de uma era? Bom, do ponto de vista simbólico, certamente é o fim de uma era, mas para quem acompanha os comícios do Trump, como eu acompanho, nada do que ele falou hoje é novidade. Ele basicamente é um discurso de campanha contínuo que agora ele está colocando na prática, né? E agora, por outro lado, é importante dizer que ele ganhou num ambiente polarizado, né? Esse discurso de disrupção funciona muito melhor na oposição do que no governo, né? Rubens, e se a gente está falando, como os dois convidados até agora foram unânimes, tanto o Clifford Young quanto o Maurício, em dizer que a gente está vendo uma mudança de regime, para que regime estamos indo? Olha, para um regime que afeta não só a sociedade americana, como a ordem internacional. Quer dizer, as medidas que ele está tomando colocam fim na globalização, vai ser uma nova era econômica. E internamente, eu acho que vai aumentar a divisão americana, da sociedade americana. Nós já estamos vendo as reações que está causando a posse essas primeiras medidas. Eu acho que vai aumentar muito a reação no Congresso, na mídia americana, nas minorias que estão sendo afetadas por essas medidas que acabam de ser tomadas. Então, eu acho que realmente é um desafio muito grande para a sociedade americana. Me surpreendeu o tom do discurso na frente do Biden, as críticas que ele fez. Não é usual isso nos discursos presidenciais. Eu achei até que havia o risco do Biden se levantar e sair, porque realmente foi uma coisa muito dura, muito direta, chamando o governo do Biden
anti-americano, né? Porque no começo do discurso do Trump, ele falou da era de ouro, que agora vai começar a era de ouro, como se nos governos anteriores não tivesse sido feito nada. Deixa eu ver, Lorival. Nós estamos tentando entender exatamente que tamanho tem essa cisão histórica. Que tamanho ela tem? Eu acho que é a volta da lei do mais forte que ele está tentando instituir, tanto internamente, quando ele diz que a partir de agora, oficialmente, o governo americano só reconhece 2 gêneros, masculino e feminino, depois de todos os avanços que aconteceram nos Estados Unidos e ao redor do mundo em relação a aceitar a diversidade de identidades. E no campo internacional, quando ele agora, de forma bem clara, disse que os Estados Unidos vão expandir o território americano. Ele faz uma referência a Marte, mas ele tinha feito referências também à Groenlândia, que pertence à Dinamarca, né, embora seja um território autônomo, ao Canal do Panamá, que ele voltou a falar bastante sobre hoje, o Golfo do México, que ele quer mudar para o Golfo da América, e o Canadá, que ele havia feito uma referência também, né? Então, mesmo que ele não leve adiante esses objetivos de anexar esses territórios, essas infraestruturas, ele dá uma licença, a licença que a Rússia e a China estavam esperando para poder invadir, continuar o controle sobre a Ucrânia e invadir Taiwan. Thaís, quando a gente olha para o que o Trump hoje disse a respeito de política econômica, chama imediatamente a atenção uma ausência e uma reiteração. A ausência é que até aqui ele não anunciou ainda que tarifas pretende impor quando a quem. Acabou de fazê-lo. Agora quais? Agora, acabou de fazê-lo nessa conversa com então, resume para mim. A imprensa. Vamos lá. Ele disse que vai aplicar novas tarifas no Canadá e no México no dia 1º de fevereiro. Sim, isso ele falou, 25%. 25%. Ele falou isso agora. Isso, ameaçou 100% em cima dos BRICS. Exatamente. Ah, não, estava no Prime. Eu pensei que depois disso ele tivesse anunciado. Não. Ele falou agora, nessa conversa que ele está tendo. Enquanto ele vai conversando com os colegas lá. Mas não tinha ficado claro no discurso anterior dele, no discurso de posse dele, mesmo depois quando ele falou para uns convidados ali no Capitólio, ele acabou tratando dos outros temas com mais força e não com o tema da tarifa. Isso gerou alívio no mercado hoje, no mercado internacional, porque os Estados Unidos ficou fechado hoje, porque é feriado lá Dia de Martin Luther King. Exatamente. Mas mesmo aqui no Brasil, deu alívio. O dólar perdeu para várias moedas, porque imaginou-se que o Scott Bessent, que vai ser o seu secretário do Tesouro, tivesse convencido o Trump a fazer uma coisa gradual, a fazer uma coisa que fosse sendo escolhida por produto, por país. E pelo que ele está acabando de dizer aqui, ainda não está claro que isso vai acontecer. Nós vamos entrar nisso também, Thaís. A gente tem tempo no programa hoje que é completamente dedicado. Muito obrigado, Lorival. Dedicado à posse hoje do Trump. Eu queria pegar um pouquinho primeiro a questão doméstica mais abrangente americana através de você, Cliff. Se há algo que foi muito claro durante toda a campanha dele, e ele reitera hoje, no discurso de posse, mas sobretudo na assinatura de alguns instrumentos, é o que ele considera ataque ao Deep State. Como ele define um tipo para ele é uma conspiração. Na visão de muitos, é um estado de coisas, nos quais o excesso de regulação, ou elites burocráticas desvinculadas das necessidades da população tornam impossível governar. O que ele assinou hoje representa um ataque ou é pura pirotecnia verbal? Não, é um ataque. A gente tem que, realmente entender que a fala, a conversa, o discurso, as ações dele representa uma América, um das Américas aqui, né? Uma América que acredita que o sistema está quebrado, que o estabelecimento não funciona mais para as pessoas, que tem as elites que estão levando vantagem, da sociedade. Ele acredita disso, a base dele acredita nisso também. Aliás, tem uma grande maioria dos americanos que acredita nisso também. É importante dizer que tem muitas políticas tipo deportação, a tarifa,
onde você tem mais do que a maioria da população americana, ou seja, mais do que simplesmente republicanos, apoiando. Ou seja, o que ele está fazendo tem ressonância. Maurício, há um outro ponto hoje que chamou muita atenção num dos documentos que ele assinou agora há pouco, instantes atrás, em que ele proíbe qualquer restrição à liberdade de expressão. Todos nós conhecemos como é interpretada a liberdade de expressão nas emendas da Constituição americana, é absolutamente livre. Ele está dando um sinal a Big Techs, isso aí vai ter um impacto muito grande no Brasil, Maurício. Não, sem dúvida está dando um sinal, né? Porque, obviamente, qualquer tipo de moderação, como a gente viu recentemente, impõe um custo e uma complexidade aos negócios das Big Techs, né? E aqui em Washington até tem uma divergência de pensamento sobre essa aproximação fortíssima das Big Techs em relação ao Trump. Tem gente que acha que isso é um sinal de fortaleza, né? Porque agora eles vão poder exercer o poder, principalmente a regulação do setor, né? E tem gente que acha que é um sinal de fragilidade, porque eles tiveram que se render a uma retórica bastante populista, para dizer o mínimo, para que não seja imposto ao negócio deles custos que eventualmente possam tornar inviáveis o próprio negócio deles, né? Então, certamente isso obviamente afeta diretamente o negócio das Big Techs. E a grande questão daqui para frente é onde vai a linha do privado e do público quando a gente tem os empresários muito próximos aí, eventualmente até dentro do próprio governo americano, né? Rubens, em que medida o presidente Trump, o novo presidente, que ele já é presidente pela segunda vez, tem capacidade de levar para outras partes do mundo, por exemplo, essa questão da liberdade de expressão? Eu acho que através das Big Techs, né, eu acho que vai ter impacto em muitos países. Aqui no Brasil, eu, desde o começo, achei que essas medidas que ele iria tomar, influenciado pelas Big Techs, né? Vocês viram que na posse todos os grandes empresários dessa área estavam presentes, sentados junto com os ministros. Eu acho que essa medida vai ter um efeito muito grande nas decisões que nós vamos tomar aqui. Eu acho que vai ter, sim, repercussão. Eu vi outro dia uma entrevista da Prêmio Nobel de Paz lá das Filipinas, falando que lá também essa questão é muito importante. Eu acho que nos países em desenvolvimento isso vai afetar muito a legislação interna e a maneira como essa questão das fake news, a questão da mídia social vai ser regulamentada. Quanto tempo o Elon Musk durou no governo do Trump? Bom, a questão que vai definir isso é a política de imigração em relação ao pessoal que tem formação na área de tecnologia e tal. E essa é a briga que ele está tendo com o Steve Bannon, né? O Steve Bannon, ele brigou... O acusou de traidor. O Steve Bannon brigou com o Jared Kushner, o genro do Trump, no início do primeiro governo. E perdeu, teve que cair fora. E o tema, um dos temas era esse também. Um tema era o controle ao acesso ao Trump na Casa Branca, mas um outro tema era imigração também. O Jared Kushner querendo uma visão nuançada, como a do Elon Musk, e o Trump parece ter abraçado essa visão, né? Então, acho que a pergunta é quanto tempo do Steve Bannon dura? Acho que não dura muito, de novo. Mas eu entendo também que o Elon Musk, os dois são personalidades, né, muito grandes, muito narcísicas, assim, e poderão entrar logo em choque, porque o Trump ele não aceita nenhuma sombra, né? Ele só aceita ser elogiado, aprovado. Agora há pouco mesmo nesse evento com os seguidores dele, ele perguntava assim, né? E aí, gostaram do meu discurso lá no Capitólio? Né? Parece uma criança incessantemente em busca de aprovação. De reconhecimento. E o Elon Musk também é assim. Então, faltará aprovação naquele ambiente, né, em que os dois estiverem respirando o mesmo oxigênio. Thaís, tem outra questão de economia interessantíssima, que é essa ideia dele assinar hoje um decreto
pedindo que a autoridade pública cuide dos custos de vida dos americanos. Eu vou deixar isso um pouquinho para depois, porque nesse ponto da conversa nós estamos perguntando um pouco já consequências internacionais do que Trump faz.